E aí, rapaziada, belezinha? Comentei pra vocês no vídeo anterior que eu subi agora há pouco sobre a teoria da monogamia. Esse vídeo aqui de agora eu tava pensando em gravar amanhã, mas eu já tô com o raciocínio pronto aqui na cabeça para entregar pra vocês. E alguns comentários me ajudaram também a conseguir explicar melhor. Um cara perguntou o seguinte, né? Ele falou: é possível, dois comentários específicos que eu vi lá, né? É possível, namoro também é uma forma de betalização, é possível o cara, três comentários, o cara ser o Tyrone e o Kevin no mesmo homem, que é o ideal pra mulher, digamos assim, né? Cara, é possível, mas eu vou explicar pra vocês sobre por que essa história de casamento especificamente, o tradicional, tá? O tradicional, ele é contra essa alfalização do homem, ele compromete bastante o seu lado alfa, digamos assim. É o melhor termo que eu consigo utilizar para conseguir entregar o raciocínio. E por último, teve outro cara que disse, que é o que eu quero concluir no vídeo, é a última resposta, que não vale a pena, mesmo você se alfalizar pela monogamia tradicional. Eu comentei isso, inclusive, no vídeo rascunho que eu fiz, mas aí eu preferi fazer em duas partes, porque ia ficar muito longo, ia ficar confuso. E eu falei, cara, eu vou separar a teoria da ideia da monogamia num vídeo e sobre a história da alfalização dentro da monogamia tradicional para outro, tá bom? Então, existem algumas características principais que tornam você alfalizado pelos olhos de uma mulher. Porque, assim, pela origem de tudo, rapaziada, teoricamente, né, o que seria, como eu expliquei para vocês lá, o Tyrone? Relação sexual acima de tudo. A atração sexual seria o principal, né, que é como a mulher ver você como alfa, significa que ela tem atração sexual por você, traduz-se sexo validacional, aquele que ela é atração genuína, é por você, pela sua personalidade, por quem você é e pela sua aparência física, acima de tudo e também concluindo, é claro, com a sua performance sexual. Já a betalização seria uma transação, é transacional. Lembra que eu expliquei que no caso do Kevin, ela tem compatibilidade não sexual com ele, se dá muito bem. Algumas mulheres se inclinam também a entrar em monogamia por outras circunstâncias mais especificamente financeiras. E aí é o que eu falei, elas têm relação sexual como se fosse cumprir tabela. Que é no caso do camarada que eu falei pra vocês, cara. Ele falou, velho, minha mulher não nega sexo pra mim. Por isso que é muito igual a teoria do... Você vê como na realidade se representa, como a teoria também se aplica muitas vezes na prática e na realidade? Porque no caso do cara, é isso que ele falou. Não, mas a minha esposa tem relação sexual comigo, que é o primeiro aspecto que você pega pra conseguir decifrar se a sua mulher vê você como alfa ou não. É relação sexual acima de tudo, entendeu? É o que eu falei do desejo genuíno por você. Não, minha mulher tem relação sexual comigo, só que é como se ela estivesse cumprindo tabela. É o sexo beta, é o sexo transacional. Eu te dou relação sexual aqui e a gente continua com a nossa família tradicional monogâmica, só que eu ainda tenho, de certa forma, algumas vezes, desejos secretos pelo Tyrone, pelo Shed, pelo Alpha, que algumas vezes eu me relacionei no passado. Então tem essa diferença entre o transacional e o validacional. Transacional para o beta, validacional para o alfa. Então vamos destacar algumas características de alfalização que fazem a mulher ver você como alfa. Como eu expliquei, ela precisa ter alto interesse por você. Só a questão visual não é suficiente muitas vezes para as mulheres. Para nós homens é bastante suficiente, né? Nós não nos importamos muito com as características intrínsecas de uma mulher. A gente não vê a mulher como alfa e beta. Nós somos mais visuais para ter relação sexual, ou ela preenche nossos requisitos para se sentir atraídos visualmente, superficiais ou não. Para a gente basta isso, para elas nem tanto. E muitas mulheres permanecem em monogamia, nessa forma de validação secreta, que nem o Kevin, que nem na história do Kevin, e morrem sem saber disso. O cara morre com essa mulher, casado até o final da vida, sendo que ela guardou e levou esse segredo pro túmulo. Quais são as características, rapaziada, que fazem a mulher se sentir atraída por você e permanece e mantém você alfalizado? Imprevisibilidade, por exemplo, pré-seleção, ansiedade de competição, emocionante. Como que você mantém essas características de alfalização depois que você se casou? Depois que você entrou numa monogamia tradicional? Então o que eu quero dizer é que não é que eu sou contra a monogamia. Aí entra no terceiro comentário do camarada. É uma perda de tempo você se alfalizar pela monogamia tradicional, entendeu? Eu concordo com ele, cara. Então por que eu vou me alfalizar para manter essas características que é mais inerente, mais fácil eu manter solteiro ou namorando? Até respondendo o que o cara disse. Namoro é betalização do homem? Nem tanto. Porque você não envolve estado, você consegue ser mais imprevisível, você consegue manter melhores as características e mais características alfas sem você casar, por exemplo. Você namorando você consegue manter ainda, porque você não mora com a pessoa, você não tem filho, entendeu? E você não envolve estado na sua vida. Porque tudo isso que eu estou explicando para você, filho, envolver o estado, seja no compartilhamento de bens, seja na união estável, ou seja você morando junto com a pessoa, casando com ela, isso compromete muitas características alfas, rapaziada. A primeira, pré-seleção.
A pré-seleção está conectada ao quê? São 5, vamos falar sobre elas então. As principais para a mulher ver você como alfa. Aí vocês vão entender porque a monogamia compromete muito a alfalização do homem. Primeiro, rapaziada, habilidade de ir embora. Você ir embora. Porque assim, não só a habilidade de ir embora, porque vamos supor, no caso do cara lá, minha mulher tá perdendo a atração por mim. Rapaziada, é o que eu digo pra vocês, qual que é uma das melhores formas de você gerar atração? Espaço, cara. Tendo espaço. Como que você gera espaço se você mora na mesma casa com a pessoa e vê a pessoa todo santo dia? Você não consegue gerar espaço. Agora, como que você vai embora se vocês dividem a mesma casa? Bens compartilhados. É muito complicado, cara. Por isso que muitos dizem que é difícil você ser alfa dentro de uma monogamia ou de um casamento. Como que eu vou embora? Como que eu vou usar a habilidade de ir embora? No relacionamento é muito fácil. Você não vai ter que passar por um divórcio. Você não vai ter que enfrentar a burocracia. Você não vai gastar dinheiro. Você não vai ter que pagar um advogado. Você não vai ter que dividir bem. Você não tem que esquentar a cabeça com pensão. Você não tem que esquentar a cabeça se você vai ter um prejuízo financeiro porque você investiu mais naquele casamento. Entende por que o cara falou no terceiro comentário sobre não tem sentido se alfalizar pela monogamia tradicional? É mais fácil eu não entrar na monogamia tradicional, entendeu? Que é o ponto que eu vou tocar no final do vídeo. Então esse é o primeiro, habilidade de ir embora. É uma das habilidades que faz a mulher ver você como alfa. Em que sentido? Eu gosto de usar exemplo que é mais fácil de explicar. Eu já comentei isso em outros vídeos. Tava conversando com um cara anteriormente também, hoje, numa consultoria, e ele falou o seguinte, cara, que ele tá com uma garota e tal, e ele sempre fala, meu, você vai embora a hora que você quiser, eu não tenho medo de terminar com você. E ele fala que parece que ela fica cada vez mais apaixonada. Porque quando a mulher percebe que ela não tem poderes manipulativos sobre você, ou se ela percebe que você não tem medo de perdê-la, traduza-se, o que você... É isso mesmo, você não tem medo de perdê-la, habilidade de ir embora. Seja porque você não tem medo de perder bens, seja porque você não tem medo de enfrentar um divórcio, o que quer que seja, é aí que ela não vai embora mesmo, cara. Se você começar a colocar muita segurança, o que é mais emocionante, rapaziada? Você ir para São Paulo na cara e na coragem ou você ir para São Paulo com GPS? Entendeu? Então é como se fosse um GPS, ela sabe que tem uma placa ali, ela sabe que tem um radar, não tem emoção nenhuma, não é imprevisível, é muito seguro. Se você garantir, é o que eu falei, a mulher quer transformar você num beta, se você garantir toda essa segurança desse jeito, betalizadora nesse nível, ela vai perder a atração por você, porque não há emoções novas a serem descobertas, elas são emocionais. Esse é um sentido. Então quando você tem a habilidade de ir embora, seja porque você não tem medo de perdê-la, ou seja porque no namoro é mais possível de você sair fora sem ter dor de cabeça, entendeu? Isso faz com que ela o quê? Tenha espaço para correr atrás da sua validação. Isso, consequentemente, faz ela se sentir atraída por você. É um quebra-cabeça que ela tem que decifrar. Então esse é o primeiro tópico. A habilidade de ir embora faz a mulher ver você como alfa. O casamento, ele anula a sua habilidade de ir embora. A coabitação, compartilhamento de bens, filhos, anula a sua habilidade de ir embora. É muito difícil você utilizar. A menos, é claro, como eu falei, ou você não entra na monogamia tradicional, você evita coabitação e você evita principalmente compartilhamento de bens, e é claro, meter o Estado na sua vida. Então é o que eu falei, não é a monogamia, é a monogamia tradicional. Monogamia dá pra você ter. Tradicional que é complicada. Então você evita a coabitação, ou se você quiser coabitar, é o que eu estou dizendo, você tem que achar uma forma de coabitar com a mulher sem anular a habilidade de ir embora. Eu vou falar sobre as outras características ainda. A primeira, você tem que achar uma forma de ter a monogamia, e se quiser ser mais tradicional, sem anular a sua habilidade de ir embora. Ou seja, não compartilhe bens, porque daí depois vai ser uma puta dor de cabeça se vocês compraram coisa juntos, ou se tem coisa misturada, ou se teve coisa que você gastou mais, você investiu mais, e você vai ter que dividir meio a meio. Então, primeiro passo, não compartilhe bens, cara, com a mulher. Se vocês vão morar em algum lugar juntos na mesma casa, cara, de preferência, sei lá, velho, ou que seja a sua casa, de maneira que ela não tenha direito sobre esse patrimônio, ou num sentido de aluguel, por exemplo, cara. Dividir um aluguel. Mas mesmo assim, para você ir embora, você vai ter que procurar aluguel, é mais complicado. Mas não é tão complicado como você ter a mesma casa que a mulher, ser dos dois. Então, primeiro a característica de alfalização para você se manter alfa. Habilidade de ir embora. Segunda característica, rapaziada. Ansiedade de competição. A ansiedade de competição é caracterizada, rapaziada, por quais aspectos? Por quais subtópicos? Pré-seleção, principalmente. A sua mulher, cara, ela precisa entender que outras mulheres estão atraídas por você, ou que você é capaz de atrair mulheres no mesmo nível do que ela. Se você não tiver isso, você não gera ansiedade de competição. Então a ansiedade de competição está diretamente conectada com a sua habilidade de ser atraente para outras mulheres ou de ter mais opções. Como que você vai exercitar a ansiedade de competição casado, meu querido? É muito difícil, velho. Eu vou dar um belo exemplo para vocês de que quem faz isso com maestria
que é o melhor modelo para você seguir, entre aspas, de um homem que faz isso na prática? O Rolo Tomassi. É um dos mais inteligentes, que manja pra caralho e ele utiliza. O que o Rolo faz? Cara, é o que eu falei, o Rolo ele usa tipo um dread game. Ele é casado há mais de 25 anos, tem 2 filhas, ele tá numa monogamia tradicional. Só que você, por exemplo, semana passada ele tava no Fresh and Fit Podcast, com um cafetão do lado dele, milionário, que é o Andrew Tate, que administra websites de Kangirl e o caramba, e tem não sei quantas namoradas, do outro lado dele tinha um ator de filme pornô, velho. Você acha que isso gera ansiedade de competição na mulher dele ou não? Olha os caras que meu marido tá andando nível, entendeu? Você acha que isso não deixa ela com ansiedade de competição, que ele é capaz de encontrar mulheres de alto valor porque ele anda? Olha os homens que ele anda, chefe. Você acha que esses caras que ele andam lidam com uma abundância de mulheres e mulheres destacadas? E outra coisa, direto o Rolo tá viajando pelo trabalho. Mas ele não trai a mulher dele, ele já falou, entendeu? E eles se dão muito bem. Então assim, mas é o que eu tô dizendo, ele sempre tá viajando. Isso gera o quê? Espaço, imprevisibilidade. Ele é uma exceção. Como que você casado faz isso, chefe? Na mesma casa? Como que você gera espaço? Espaço gera atração. Conexão gera atrito. Você tá com a sua mulher o dia inteiro dentro de casa, por isso muitos casais separaram na pandemia. Muito atrito, muito perto. Espaço gera atração, rapaziada, que é o que faz, é igual um imã. Se você colocar um imã junto, um do lado do outro, vai gerar atrito. Se você deixar um espaço entre eles, eles vão um chamar, o positivo vai chamar o negativo. Só que se ficar muito longe, aí não tem atração. Então um pouco de espaço para atração é necessário. Tem um livro, inclusive, sobre isso. Entendeu? Como que você gera isso casado morando na mesma casa? Anula a sua habilidade de alfalização. Anula um pouco. Que é o desejo genuíno de atração sexual que a mulher tem por você. Entendeu? Como eu falei, o que o Rolo faz? Ele tá sempre viajando, então ele gera espaço e gera imprevisibilidade. E vira e mexe, ele tá sentado lá no Fresh and Fit com um monte de mulher bonita lá sendo entrevistado, bicho, do lado dele. Você acha que isso não faz a mulher se girar por ela? Tem vídeo que eu comento lá sobre rotação de pratos, eu falo da rotação normal e falo da rotação em relacionamento, que é a mulher se girar para você, quando ela compete com outras mulheres por você. Uma que o casamento não anularia é o investimento pessoal. Você se alfalizar pelo investimento pessoal. Em que sentido? Você ter mais grana do que ela, ou melhor dizendo, você ser mais independente, mais estável, principalmente financeiramente do que ela, porque isso é uma característica de liderança. É difícil você ser líder, rapaziada, se a mulher ganhar mais grana do que você. Aconteceu com esse cara. A mulher começou a ganhar mais dinheiro do que ele. Morar na casa dela, por exemplo, ela ganha mais do que você. Não tô falando que não dá certo, mas é incomum dar certo, cara. Porque é a mulher que vai começar a liderar a relação, ela que vai falar para onde vocês vão, quanto vocês vão gastar, ela que vai fazer mais planos e tomar mais decisões. Então interfere na liderança a mulher ganhar mais do que o homem. Beleza? Então definitivamente investimento pessoal e também, é claro, aumentar o seu sex appeal, ao melhorar a sua aparência. Isso torna você mais atraente por si só. Então esse é muito difícil do casamento anular. O quarto, rapaziada, é a imprevisibilidade. Como eu expliquei para vocês, as mulheres se atraem pelos homens de maneiras diferentes, elas não são tão visuais. E quando você está numa monogamia no casamento, ela te vê todo dia, você está em casa o tempo todo, vira uma rotina. É difícil você quebrar a rotina e gerar imprevisibilidade, cara. Porque ela sabe que horas você trabalha, ela sabe que horas você vai estar em casa, ela sabe o que você vai fazer. Então é sempre a mesma coisa. Como que você se mantém alfalizado para ela pensar no que você está fazendo, onde você está? Como que você faz isso? Você vai sair com seus amigos? Você vai sair com outras mulheres? Não dá para você fazer isso, é muito complicado. Namorando é mais fácil você ser imprevisível. Na rotação principalmente. Na rotação, vamos supor, na rotação eu vou lá e eu uso um Dick Game. Dick Game seria o game performance sexual. Vou usar uma estratégia, pode ser um dread game talvez. Eu uso performance sexual num final de semana. Vamos pegar um exemplo prático. Nesse final de semana eu uso performance sexual, entendeu? Eu satisfaço uma mulher sexualmente. O que eu faço depois? Eu sou imprevisível. Um exemplo mais drástico, eu pulo o próximo final de semana. Como que você faz isso casado? Até namorando é difícil fazer. Dá pra fazer, se você souber manusear bem, você consegue fazer. Só que você tem que ter crédito, por isso que eu falei. O que te dá crédito? Relação sexual, performance, né? Não só relação. Satisfazê-la sexualmente. Quando você satisfaz uma mulher sexualmente, rapaziada, isso ajuda você a manter você no polo masculino também. O Dick Game é muito importante. Game do pau, vamos traduzir assim, entendeu? É muito importante, que é a performance sexual. Porque é o que te dá mais credibilidade e crédito no relacionamento. Pra você conseguir colocar um pullback, pra você mandar um sinal misto, pra você gerar imprevisibilidade. Se você broxou com a mulher, como que você vai gerar imprevisibilidade? Entendeu? Aí que ela vai sumir de vez, cara. Aí que você vai deixar o prato cair. Se você broxou numa relação sexual, entendeu? E você tentar gerar imprevisibilidade no próximo final de semana, você vai derrubar o prato. Agora, se você teve performance sexual satisfatória no final de semana e no outro você pular, entendeu? O que você vai fazer?
prato vai girar por você mais rápido ainda, porque você está sendo imprevisível. Imprevisibilidade é sinônimo de montanha-russa emocional. Como que você gera montanha-russa emocional dentro de um casamento, vendo a pessoa todo dia morando na mesma casa? E por último, é o dick game, a última característica de alfalização, entendeu? Para você manter a mulher vendo você como alfa. Só que o que eu falei, no caso desse cara, ele tinha performance sexual. Só que a mulher não tinha atração por ele, porque faltavam as outras características. Então o dick game é a conclusão, rapaziada, a performance sexual. É a que vem por último. Então primeiro você tem que ter tudo para a mulher ter atração por você, como eu falei. As outras características de alfalização, investimento pessoal, na aparência, na grana, na liderança, imprevisibilidade, habilidade de ir embora, ansiedade de competição. Isso deixa a mulher atraída por você. Agora ela quer ter relação sexual genuína com você. Aí você fecha com chave de ouro no dick game, na performance sexual. É um ciclo. Entendeu? E aí é assim que você se mantém alfalizado. E como eu falei que é um ciclo, é bem provável que, às vezes, até por isso, pode ser que ela coloque o ultimato pra você, cara. Porque você tá sendo, essa montanha-russa emocional tá sendo muito instável. Aí por isso, talvez, que ela fale que ela quer transformar você num beta. Não, eu quero toda a sua atenção não sexual pra mim, tá muita montanha-russa emocional, entendeu? Vamos terminar. Aí você vai ter que usar o quê? A habilidade de ir embora. Por isso que agora eu entro no último tópico, que é essa história. Vale a pena você se alfalizar pra monogamia tradicional? Não é mais fácil você não entrar na monogamia tradicional para você permanecer alfalizado? Aí eu deixo essa pergunta para vocês. Por isso que eu sou mais a favor, um dos motivos principais, rapaziada, pelo qual, eu não vou dizer que eu sou contra, mas que eu me incomodo com a monogamia tradicional, é porque é difícil você se manter alfa, velho. É um dos principais, não é porque eu quero comer outras mulheres, não, porque é porque eu não quero me virar um Kevin. Porque é difícil, cara, você não virar um Kevin monogamicamente, tradicionalmente falando. É difícil, cara, você não virar um Kevin. Esse camarada, ele não era um Kevin, ele virou um Kevin. Por causa da betalização da monogamia que causou na vida dele. É claro que depois que ele descobriu agora, ele vai tentar se alfalizar com a esposa dele no casamento. É muito mais fácil você se manter alfa, rapaziada, sem entrar no casamento tradicional e ele trancar todo o seu lado alfa que existe em você. É isso que eu quero dizer, beleza? Então esse é um dos principais motivos pelo qual eu me incomodo em me relacionar numa monogamia tradicional. Por isso que eu falo pra vocês que eu não sou muito a favor de coabitação, mas do jeito tradicional vai ser muito difícil eu manter ela me vendo como alfa por muito tempo, né? É muito complicado. Em algum momento talvez você vai ter que passar pela habilidade de ir embora, você vai ter que gerar espaço para ela te procurar, para gerar atração, você vai ter que ser imprevisível, beleza? É isso que eu quero dizer. Mas então esse é o vídeo, essas são as formas de você se manter alfalizado, para eu conseguir agora resumir. Primeira, habilidade de ir embora, ser imprevisível, ansiedade de competição, investimento pessoal e por último você fecha com chave de ouro na performance sexual, conhecido como dick game.